João 9, de 1 a 3 diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Fecha os teus olhos. Pai, esta é a tua palavra, e eu quero pedir a tua bênção nesta noite. Me usa como um canal sobre a vida dos teus filhos, e que o teu poder, Senhor, possa quebrar grilhões, possa, Senhor, despedaçar sofismas, Senhor, e derrubar muralhas em nossas mentes, e possa, Senhor, falar, Pai, ao nosso espírito, nos ativando nesta noite, para que possamos cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. Você diz amém? Bem, o tema da palavra desta noite é: os milagres não são o fim do propósito, mas o início deles. Fala assim comigo, assim: os milagres não é o fim, mas é o início dos propósitos de Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui que este homem, ele passou cego muitos anos, porque havia um propósito de Deus de manifestar as obras dele, de manifestar o milagre dele, de manifestar a glória dele, e de tomar este homem, para que este homem pudesse quebrar as estruturas daquela época farisaica, daquele povo que era preso ainda na lei, preso ainda fora do Espírito. E aquele homem então, não mais cego, depois de curado por Jesus Cristo, ele sai para testemunhar, e ele sai ali para cumprir então um propósito, porque ser curado da cegueira não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era ele curado, cumprir o envio que Deus tinha para ele naquela cidade. Então você precisa hoje mudar a tua mentalidade, porque muitas vezes nós ficamos presos no milagre, presos na bênção, presos na porta que precisamos que sejam abertas, presos na cura, presos naquilo que nós necessitamos que Deus possa realizar em nós. Mas nós não podemos nos apegar aos milagres como um fim. Eu queria perguntar para você nesta tarde, nesta noite: qual o propósito de Deus de realizar tantos milagres, tantos livramentos, tantas libertações, tanta cura? Qual o propósito de Deus? Não para só, não pode parar só nisso, porque se o propósito de Deus se findasse num milagre realizado, a gente já podia ir para a eternidade. E muitas vezes nós nos apegamos ao milagre, nós nos apegamos ao sinal, ao prodígio, aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Nós nos agarramos a isso como um final, e com isso não conseguimos realizar o propósito de Deus, que por meio do que você clamou e Ele fez, manifestar a glória dele sobre a terra. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu começo a perceber que Deus, Ele faz daquilo que é improvável, Ele começa a fazer daquilo que talvez você não esperava. Eu fico me perguntando de pessoas que estavam à beira da morte, de pessoas que tinham sentenças de morte, e Deus cura. É para viver somente? Qual o propósito? Você precisa começar a perguntar para Deus qual o propósito de Deus a realizar um milagre na tua vida. Qual o propósito de Deus de realizar um livramento na tua vida? Qual o propósito de Deus de abrir a porta que você está pedindo para você entrar? Qual é o propósito de Deus de te dar uma pessoa para você se casar? Qual o propósito de Deus de te entregar um filho, uma filha? Qual o
propósito de Deus. Tem que haver um propósito maior do que simplesmente o milagre que Ele faz, a resposta que Ele dá. E quando eu começo a abrir o meu entendimento, eu começo a perceber que a minha vida é feita de propósitos. E eu só vou me encontrar realizado cumprindo o propósito. Porque muitos de nós vivemos milagres. E muitos de nós já nos esquecemos de muitos milagres que vivemos. Porque um milagre sem propósito, ele cumpre o teu desejo natural. E amanhã aparecem mais desejos naturais. E você quer viver com Deus de desejos realizados em desejos realizados. E com isso, você só se relaciona com os milagres que Deus te dá. E não com quem Deus é. Para que você possa se relacionar com Ele. Quem está entendendo isso diz aleluia. E eu quero discorrer algumas coisas na Bíblia. Eu não vou ler versículos, porque senão eu não consigo terminar a ministração. Mas eu quero discorrer com você alguns milagres que ocorreram na Bíblia por um propósito. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 8, que Noé, depois de construir uma arca, depois de quase 6 meses de chuva, as águas começam a baixar, e ele para em cima de um monte chamado Ararat. Naquele monte, Noé tem um entendimento e faz ali um grande sacrifício ao Senhor. Deus visita Noé naquele dia. Deus faz uma promessa que se estende até hoje, porque não é um arco-íris que você vê, é um arco da aliança, e nós vemos uma única parte, mas se você seguir o arco, você vê que ele se fecha. É um arco de aliança que o Senhor Deus libera, dizendo: nunca mais eu vou destruir a terra em dilúvio. Mas a palavra do Senhor nos diz que o propósito do milagre, de ter libertado, de ter salvado, de ter poupado Noé e sua família, não era simplesmente para que Noé seguisse vivendo, era para que ele instaurasse, inaugurasse, liberasse sobre a terra uma nova geração, uma geração santa, uma geração que conheceria Deus, uma geração que se entregaria a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Noé planta uma vinha, era a bênção de Deus. Deus abençoou Noé. Tantos se perdem com a bênção, porque se relacionam com a bênção e deixam de se relacionar com Deus que dá a bênção. E Noé planta uma vinha, e a Bíblia nos conta que Noé se embebeda. O filho de Noé entra lá e ri do pai, e o pai amaldiçoa o filho. O que era para ser santo se torna profano. O que era para ser abençoado se torna amaldiçoado. O que era para ser um povo escolhido de Deus se torna um povo dividido. Quantos milagres você já recebeu? E quantos milagres se tornaram maldição na tua vida? Porque você se atentou ao milagre e se esqueceu do propósito. Quem está entendendo diz aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Deus abre o mar vermelho, passa todo o povo. Depois que ele abriu o mar vermelho, passou o povo, ele mata todo o exército de Faraó junto com Faraó. O povo canta, pula, dança, festeja, se alegra por causa do milagre do mar aberto e dos inimigos deles terem sido destruídos. Mas o que Deus queria com esse milagre era gerar fé e confiança nele. Aí o povo que passou pelo mar a pés enxutos
quando chega em Cades Barneia, se paralisa por causa dos gigantes. Caleb e Josué entenderam o propósito do milagre. E eles disseram: subamos, vamos comê-los como pão, como se devora pão, porque Deus é conosco, Deus não é com eles, Deus é conosco. Mas aquele povo que só se apegou ao milagre e não entendeu o propósito do milagre, murmura e caminha 40 anos no deserto. Eu não sei quantos desertos você talvez já viveu depois de um grande milagre, porque não entendeu o propósito do milagre e teve que dar voltas no deserto para ter mais tempo de conhecer Deus. Ei, deserto é tempo de nós conhecermos Deus. É no deserto que Deus visita o seu povo. É no deserto que Deus faz milagres. É no deserto que Deus te protege. É no deserto que Deus faz para você o inimaginável. É no deserto que a provisão chega. É no deserto que Ele visita e os demônios não podem tocar em você, porque deserto é cheio de serpentes e escorpiões. E Jesus Cristo fala assim: olha, eu passei pelo deserto. Desculpa. Eu passei pelo deserto, eu venci o deserto. Eu coloco agora serpentes e escorpiões debaixo dos vossos pés. Ei, os desertos da tua vida, as serpentes e os escorpiões não têm poder sobre você mais. E quando nós vamos olhando e nós vamos vendo, nós percebemos que Ana clamava, chorava, pedia um filho. Deus tinha um propósito, Deus precisava daquele filho. E um dia Ana faz uma promessa para Deus. E ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu te entrego. Aí Deus disse assim: agora a Ana entendeu o propósito do milagre que ela pedia. Ela entrega Samuel e Deus dá mais 5 filhos para Ana. Quem foi Samuel? Se Ana ficasse com o milagre, talvez ela perderia até esse milagre, ou ficaria só com ele. Quando Deus livra José da morte do poço, Deus tinha o palácio para José. Quem está entendendo? E foi de milagre em milagre que José foi chegando até o palácio. Mas a cada milagre, José cumpriu o propósito. José saiu do poço, foi vendido para ser escravo. Na casa do seu senhor foi o melhor. O melhor. Foi tão bom que o seu senhor tira a mão de tudo e entrega na mão de José. Aí José é preso. Na prisão, foi o melhor preso. Aí ele cuida dos outros presos na prisão. E quando Faraó tem um sonho, lembram de José. Mas José pegou o milagre e ele transformou numa onda de milagres. E o servente daquela cadeia diz: pode confiar nesse homem, porque ele vive na prisão, mas ele não é um fora da lei, porque ele não se perdeu. Quando ele chega no palácio, ele cumpre o propósito dele. Tem muitas pessoas que já eram para estar no palácio da vida, mas estão se perdendo pelo meio do caminho e não estão entendendo que tudo é um processo que Deus trabalha para cumprir o propósito. Eu passaria a noite aqui, passaria falando aqui que um pai pega queijo, uva, entrega para um filho, manda levar lá no exército, no meio de uma guerra, para alimentar os irmãos, e chega lá, ele cumpre o propósito e mata o gigante.
perseguido sim por Saul depois. Porque sempre depois de um milagre, quando o diabo entende que você vai cumprir o propósito, ele tenta te perseguir. Mas quanto mais o diabo te persegue, mais você corre. Quanto mais você corre, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais autoridade você tem. Quanto mais autoridade você tem, mais reconhecimento você adquire. Quanto mais reconhecimento você adquire, mais os demônios fogem de você. E foi o que aconteceu com Davi. Então, quando nós olhamos, nós percebemos que Jesus caminhou sobre a terra, curou, libertou, sarou várias pessoas. Apóstola, qual a diferença da cura para sarar? A cura, ela fala de alma, ela fala de sentimentos. O sarar fala de curar feridas, sarar feridas. Então, o Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele fez na terra, qual era o propósito? Apontar para o Pai. Quando Ele morre na cruz, Ele ressuscita, qual o propósito? Salvar-nos e nos dar como filhos ao Pai. Quando Pedro foi preso e Tiago foi morto a fio da espada, acontece algo muito interessante, porque Pedro estava preso e a igreja estava orando. Aí aquele que nega Jesus com medo da morte, dorme no dia, na noite anterior da morte. Olha para o pessoa do teu lado e fala bem assim: quando você chegar no nível com Deus, você não vai temer mais nada. E sabe qual foi o propósito da libertação de Pedro? Foi mostrar o poder da oração da igreja. Depois desse texto, a igreja entendeu a autoridade que ela tinha. Porque o homem podia prender, mas a oração podia soltar. E depois disso, a igreja inteira continuou orando, e continuou clamando, e continuou buscando, e continuou vivendo milagres, e continuou vivendo livramentos, e continuou crescendo. E aonde a igreja ia, a igreja orava, a igreja clamava, a igreja entendia o poder e a autoridade que ela tinha. O milagre não foi libertar Pedro. O milagre, o propósito foi despertar a igreja. Aí a gente pega Paulo, que caminhando é açoitado e é preso, começa a orar, e num dado momento que ele ora e canta, porque aqui a gente está acostumado a apanhar hoje com chinelo, o máximo um cinto. E quando o pai era bravo demais, antigamente, pegava um fio, ou uma vara de goiaba, de marmelo que não quebrava, e dava umas varadas, umas chineladas, umas cintadas, marcava. Antigamente, os chicotes tinham estilhaços de ferro afiados como faca. Então, não marcava a carne, arrancava a carne da onde batia. Paulo e Silas, com as costas em carne viva, eles fizeram um mover e atraíram uma atmosfera. O terremoto que aconteceu abriu as cadeias, quebraram os grilhões, mas a intenção de Deus era salvar o carcereiro. Se Paulo se apega ao milagre, ele foge e sai. Ai, Deus me salvou.
Mas Paulo, atento, que todo milagre gera um propósito, Paulo fica parado. Ele diz: só saio daqui com o comando de quem fez o milagre. Quando o carcereiro estava para se matar, Paulo disse: não faça mal, porque todos estão aqui. E aquele homem é salvo e toda a sua família. E a história conta que pegaram as feridas de Paulo e Silas e cuidaram delas. Sabe, nós temos tido uma geração muito egoísta. Recebemos o milagre e seguramos ele, mas não entendemos que o milagre que vem a nós tem um propósito com o outro. Quem está entendendo? Eu quero dar 3 passos, vai delongar muito. Quero dar 3 passos para que você cumpra o propósito depois do milagre. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. E eu sinto o Espírito de Deus falando em alguns corações aqui. E eu sinto algumas pessoas dizendo: eu desperdicei tantos milagres. Coloca a mão no teu coração, fala comigo: Pai, abre os meus olhos para que eu veja. Abre o meu entendimento para que eu entenda. Abre os meus ouvidos para que eu ouça. Prepara a minha estrutura para que eu cumpra o teu propósito. Em nome de Jesus. Primeiro, você precisa entender que você não nasceu do acaso, mas do propósito de Deus. Levanta a tua mão bem alto e fala assim: eu não nasci do acaso, eu nasci do propósito de Deus. Talvez você está se perguntando: mas apóstola, mas eu fui indesejado, eu nasci porque aconteceu um imprevisto, aconteceu algo, eu nasci. Eu não nasci porque eu fui planejado, eu não nasci porque eu fui desejado. Ei, você pode não ter sido desejado pelo teu pai nem pela tua mãe, mas você foi um propósito de Deus. Mais de 5 milhões de espermatozoides. Foi você que fecundou o óvulo. Foi você. Deus escolheu você, porque tem um propósito com você. Olha o que diz no Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Desde o início, Deus acompanha você. Desde o início, Deus visita você. Minha filha está grávida e eu tive na ultrassom com ela. E a primeira ultrassom era só uma cabeça. A segunda ultrassom tinha um pedacinho de corpo grudado numa cabeça com um pedacinho de mão e um pedacinho de pé. Era completamente informe. Se a gente olha para aquilo, a gente diz: Senhor, será que vai sair alguma coisa? Agora a última ultrassom dela que eu fui com ela,
Já tem os bracinhos e as mãozinhas. Já deu para ver o narizinho e chupa-dedo. E faz do útero dela uma gangorra, porque bate lá e sobe e volta. Eu sei que na próxima ultrassom vai estar mais perfeito ainda. E quando nascer, vai estar perfeito. Há um propósito de Deus com o teu nascimento. Você não pode jogar esse propósito fora. Você não pode fazer da sua vida uma vida insignificante, porque é isso que o diabo quer. Apóstolo, eu sofri muito na minha vida. Será que Deus escreveu tudo isso no livro da minha vida? Não. Deus escreveu no livro da tua vida muitas provações. Mas certa vez uma pessoa perguntou ao apóstolo: se a senhora pudesse voltar no passado, a senhora mudaria o seu passado? Eu falei: pequenas coisas. Ela falou assim: mas por que a senhora não mudaria tudo, se a senhora tivesse o poder? Eu falei: porque foi o que eu vivi no passado que me tornou quem eu sou hoje. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse vivido o que eu vivi no meu passado. Mas quando o diabo bota a mão, eu aprendi uma coisa: Deus faz melhor. O diabo foi lá, botou a mão lá no início. A gente era só uma criatura, mais uma feita por Deus. O diabo botou a mão. Deus nos fez filho, igual Jesus, com autoridade sobre o diabo, para botar ele debaixo dos nossos pés e para mandar ele fazer o que a gente mandar fazer. O diabo sabe que quando ele bota a mão, Deus faz algo melhor. Não se preocupe se em algum momento da tua história, por permissão dos teus pais, permissão sua, o diabo botou a mão na tua história. Se você tirar a caneta da mão dele e devolver a caneta para a mão de Deus, Deus vai continuar a tua história. E ei, se Deus pensava assim com o teu propósito, vai fazer assim. Você tem que ter um entendimento de que você não nasceu à toa. Ei, você não tem que ficar preocupado em parecer com todo mundo. Você tem que parecer com Jesus. Se você se parecer com Jesus, você vai alcançar o que todo mundo aí fora quer, mas não vai, porque não tem Jesus. Entenda isso? Então, desde o teu nascimento, você precisa ter esse entendimento hoje, para que você acesse. Aconteceu um milagre na minha vida, tem que ter um propósito. Deus tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que contar, eu tenho que manifestar a glória de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Se esse milagre aconteceu na minha vida, é porque Deus tem um propósito para mim. Eu quase morri nas 2 gestações que eu tive. Deus fez um milagre. Então tinha que ter um propósito na minha vida. Não era cuidar só dos meus filhos. Deus precisava fazer algo. Quando nós vivemos a nossa história de vida e você começa a perceber que algumas coisas na tua vida, até aquilo que é ruim, tem o poder de te ensinar para que você seja melhor. O problema é que essa geração almática, essa geração frágil, essa geração cheia de mimimi, quando acontece um trem ruim, ela fica pior, mas ela não consegue se superar. E se você estiver em Cristo, você supera todas as coisas. Quem está entendendo diz aleluia. Minha mãe dizia algo muito interessante. Ela falava assim: filha, você nasceu prematura, de um parto fulminante. Tem médico aqui? Enfermeiro? Parto fulminante é aquele que você sente 2, 3 contrações e nasce. Eu nasci há 50 anos atrás com o olho aberto. E menino levava, era quase 2 meses para abrir o olho. Eu com 15 dias eu virei de bruço.
Com um mês eu caí da cama. Com um ano eu falava de tudo. Minha mãe dizia assim: essa menina, que Deus tenha misericórdia da vida dela. Mas a minha mãe dizia assim: filha, Deus tem um propósito na tua vida. Porque coisas incomuns que acontecem na vida de pessoas normais as tornam especiais para Deus. Quem já viveu coisas incomuns sendo pessoas normais? Deus tem um propósito para a tua vida. Então, quando você entende isso, você começa a acessar os milagres de forma diferente. E a intenção que eu tenho desta noite é que você não saia daqui somente querendo o milagre para ter o milagre, mas que você saia daqui buscando o milagre para cumprir o propósito. Segundo, você precisa compreender o motivo que Deus poupou sua vida, livrou você, interveio num plano de destruição do inimigo. Você precisa ter o entendimento de que você tem que buscar de Deus o propósito dele ter poupado você. Atos 14, 19. Sobreviveram, porém, judeus de Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando nem os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Aí, olha só, eles começam a apedrejar, e o povo de judeu, ele só parava de apedrejar quando a pessoa morria. E aí eles acharam que Paulo estava morto. E eu calculo talvez que Deus fez Paulo desmaiar e dar ali uma apneia de repente em Paulo, para eles olharem e dizer: morreu. E largaram Paulo. E aí Paulo depois ele faz assim. Quem já viu isso em filme? Paulo volta. Os discípulos pegam Paulo, levam para a cidade. Aí Paulo podia dizer: eu fui apedrejado pregando a palavra, eu quase morri, estou todo cheio de roxo, minha costela está quebrada, meu braço está machucado, porque as pedrinhas não eram assim, era pedra. Aí Paulo diz assim: Deus me livrou da morte, porque tem um propósito. Eu só vou sacudir a poeira, trocar de roupa e seguir o propósito. Davi sofreu um acidente de carro junto com os bispos, indo para o Maranhão. E Davi, ele passou por um momento, ele ficou sem vida. E ele disse que ele se via, do lado de fora do corpo, ele via ele. O bispo Daniel começou a clamar muito, sacudir muito, gritando. Ele dizia: Senhor, Senhor, tem misericórdia, Pai, traz de volta a vida, traz de volta a vida, traz de volta a vida. Ele começou a bater no Davi, e o Davi voltou. Meu filho, tem que ter um propósito para Deus ter livrado você. Tem que ter um propósito, filho. Você precisa buscar o propósito de Deus, o porquê que Deus salvou você. Jogado para fora do carro, caído embaixo de um carburador, teve a visão totalmente queimada, totalmente branca, não tinha esperança nenhuma, de médico nenhum dele voltar a enxergar. Deus devolve a visão e cura ainda os 3 graus que ele tinha de miopia. Mas qual o propósito, filho? Não é só um milagre. Tem um propósito. Quantos livramentos você viveu? Pastor, você também foi livre da morte no acidente. Qual o propósito de Deus? Estávamos indo agora para o Maranhão.
apóstolo chega para mim e fala assim: meu bem, dá uma olhadinha ali. Eu tenho que olhar rápido, porque ele não anda devagar, né? E eu olhei, quando eu olhei, tudo parado e só uma tocha de capim fazendo assim. Falei: meu bem, isso é demônio. Isso é demônio. E nós oramos, começamos a orar no carro, repreendemos. Daí a pouco, o apóstolo segura os 2 volantes assim na mão. E ele diz assim para mim: meu amor, que vento é esse que está tirando o carro para fora da estrada? Eu olhei de novo, não tinha uma folha se mexendo. E eu falei: é a insistência do demônio lá. E nós começamos a orar. 3 minutos depois, o pneu fura e rasga, acaba com o pneu. Não tinha um buraco na estrada. Porque muitas vezes os demônios não podem voltar de mão vazia. Mas deixa eu contar algo para vocês. O apóstolo está orando já tem mais de 6 meses para trocar os pneus do carro dele. Porque são caros. Aí, o parafuso anti-roubo, a chave abria todas as outras 3 rodas, só não abria que furou. Tivemos que chamar um guincho, guinchar o carro. Paramos na cidade, a manhã inteira do dia seguinte, para conseguir tirar essa bendita desse parafuso. Falei para ele: não bota mais não. Tínhamos que trocar os pneus. E ele falou: meu bem, agora vai ter que trocar 2 pneus, porque não tem jeito. E a gente começou a orar. E não achava o pneu dele de jeito nenhum, em lugar nenhum. De repente, uma pessoa, né, um funcionário falou assim: tem um pneu importado, apóstolo, que ele é muito bom. Não é do original do que o carro do senhor usa, mas ele é muito bom. Bom, ele é tão bom que ele é melhor do que o original. Trocou os 4 pneus com R$400 a mais do que um pneu só. Agora deixa eu falar algo para você. Lembra quando eu disse que quando o diabo bota a mão, Deus faz melhor? Ele tinha que trocar os 4 caríssimo. Trocou os 4 com o preço de um e mais um pouquinho só. E aí sabe o que eu faço? Dou risada do diabo. Sabe por quê? Porque o pneu furou perto da borracharia que tinha internet pra gente ligar pro guincho, pra gente chegar. Aí eu fiquei no hotel enquanto ele consertava, porque eu não ia ficar no carro, a gente foi para um hotel. Aí o hotel tinha uma piscina. E aí enquanto ele estava na oficina, eu estava na piscina, morrendo de rir da cara do diabo. Mas se eu murmurasse, olha a pessoa do teu lado e fala assim: Deus com você, até a maldição vira bênção. Para finalizar, você precisa se relacionar mais com o mundo espiritual, aonde o seu Pai vive, e menos com o mundo natural, aonde nós vivemos. Atos 7 diz assim, versículo 54: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e grilharam, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé. Ei, as escrituras dizem que o meu Jesus está assentado à direita do Pai, mas para Estevão ele ficou de pé. E ele diz ainda: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé.
à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão vivia tanto no mundo espiritual que ele não viu o natural, ele viu o espiritual. E quando Estevão está sendo apedrejado, Jesus Cristo, acho que ele olha para Deus e diz assim: Pai, não dou conta não, eu vou ter que ficar de pé, esse aqui eu vou ter que olhar, eu vou ter que ver de pé. E aí ele abre os céus ainda, limpa os céus todo, tira todo o natural, porque ele diz: eu quero ver direito. Quando Estevão olha, ele diz: eu vejo os céus abertos e vejo Jesus de pé. Estevão morre para que a sua morte gerasse um portal no mundo espiritual, aonde aqueles céus abertos alcançasse Saulo no caminho de Damasco e convertesse a Saulo. O sacrifício de Estevão deixou um portal aberto que acompanhou Paulo, e num dado momento Paulo tem um encontro com o mesmo Jesus que Estevão havia visto. Os teus sacrifícios precisam abrir portais para que outros possam acessar esse mesmo Deus que você acessa. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você. O teu milagre. Você tem acessado o mundo espiritual como acessou Estevão. Quando você morre para a carne, você abre um portal. Quando você morre para o pecado, você abre um portal. Quando você morre para o vício que você tinha, você abre um portal para que outros possam acessar. Quando você abre um portal porque você morreu para o adultério que você não faz mais, você abre um portal para que outros possam adentrar e ter um casamento abençoado. Quando você morre para os seus desejos naturais. Quando você morre para as coisas naturais deste mundo, você abre portais do mundo espiritual para que outras pessoas possam acessar. O teu milagre precisa ser um portal. Você precisa, a partir de hoje, cumprir o propósito de Deus na tua vida. Não se perca como alguns se perderam com o milagre, mas se encontre num propósito, como muitos se encontraram por meio dos milagres. Eu quero liberar essa unção, eu quero liberar esse portal aberto na tua vida. Esse portal que estava sobre a vida de Estevão, esse portal que estava sobre a vida de Paulo, esse portal que estava sobre a vida de Pedro, esse portal que estava sobre a vida de Samuel, esse portal que estava sobre a vida de Moisés, esse portal que estava sobre a vida de José. Eu quero liberar sobre a tua vida. Você hoje é um portal, e o Senhor Deus vai te usar para mudar vidas, para mudar histórias, para impactar pessoas, para destruir as obras do diabo, para manifestar a glória de Deus. Ei, nem tudo que você vive é porque você peca, mas é porque Deus tem um propósito e faz você passar por provações.
Você precisa se inspecionar e dizer: Senhor, o que eu estou vivendo é um propósito ou é por causa de um pecado? Porque se for um pecado, você se conserta. Mas se for um propósito, você se apruma.